Graça e paz, família de Deus. Hoje nós vamos falar sobre Romanos 10, versículo 17, onde diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Nós sabemos que a fé, que é gerada no nosso coração, que é constituída por confiança e também fidelidade, nós aprendemos aqui que ela é gerada ao ouvirmos a mensagem de Jesus, ao ouvirmos o Evangelho, as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Essas boas novas que se refere ao fato de que Jesus ele morreu pelos meus e pelos seus pecados. Essa mensagem que nos leva à consciência de que éramos pessoas que estávamos perdidas, mas Deus nos revela através do Evangelho que há uma solução, que Ele provê uma solução para tudo isso. Isso gera no nosso coração a compreensão de quanto Deus nos ama, da fidelidade, do amor, da graça de Deus expressa na Sua palavra. E nós também somos impactados no nosso coração e impulsionados a ser fiéis a esse Deus maravilhoso que nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas há algo muito importante que nós temos que observar. Nós observamos em toda a Escritura, principalmente no Novo Testamento, que existem falsos profetas, existem pessoas que transmitem uma mensagem que não é a mensagem de Jesus. Paulo disse: se alguém vier pegar um evangelho que não seja de Jesus, que ele seja maldito, ele seja anátema. E desde os tempos bíblicos surgem pessoas que anunciam a mensagem que é contra a cruz de Cristo, contra o evangelho de Jesus. Paulo fala sobre isso quando ele escreve aos Gálatas, porque os Gálatas tinham ouvido o evangelho, tinham aprendido sobre a graça, e algumas pessoas foram lá, tentaram roubar o evangelho do coração daquelas pessoas, implantando naquela igreja, ou tentando pelo menos, uma mensagem que falava sobre a justificação pelas obras, que é totalmente contrário à mensagem do evangelho de Jesus. Nós sabemos que por nossas obras somos incapazes de nos justificar. Nós vemos também em Apocalipse 2, versículo 2, quando Jesus fala à igreja que vocês examinaram aqueles que se diziam apóstolos e não era e rejeitaram a mensagem deles. Nós temos que assim ser. A Bíblia nos fala muito sobre falsos profetas os quais transmitem uma mensagem que não é a mensagem de Jesus. Se nossa fé não estiver pautada no evangelho puro e simples, nossa fé não será uma fé que agrada o coração de Deus. Será uma fé ineficaz, distorcida e inútil. Que o Espírito Santo nos ajude, nos dê graça e que nos assista nas nossas fraquezas e que Ele nos ajude a termos a fé e a prudência da igreja de Éfeso, ao qual o Senhor disse: vocês colocaram à prova aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Que nós possamos colocar à prova aqueles que anunciam a mensagem para nós, para sabermos se realmente essa mensagem é o Evangelho de Jesus. Se não for o Evangelho de Jesus, nós temos que rejeitar, porque isso fará com que nossa fé seja uma fé inútil, como eu disse, uma fé doente, uma fé ineficaz, e somente nos afastará da presença de Deus. Porque tudo que temos e tudo que alcançamos em Deus é por causa da fé, mas uma fé que é gerada por ouvirmos a verdadeira mensagem de Jesus, o Evangelho daquele que morreu por nossas vidas para nos dar a vida eterna. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por isso, juntos. Deus Todo-Poderoso, é em nome daquele que se entregou por nós, se fez maldição por nós no madeiro, que nós agradecemos ao Senhor nesse momento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pela mensagem que nos foi atingida, que nos atingiu e nos foi oferecida, Senhor, por pessoas que nos falaram a verdade a respeito de Jesus. Mas nós bem sabemos, ó Pai, que existiam sempre pessoas e sempre vão existir pessoas que tentam trazer uma mensagem distorcida, uma mensagem que não é a verdade do Senhor. E essa mensagem distorcida pode gerar fé distorcida na vida das pessoas. Mas que o Senhor nos guarde dos falsos mestres, nos guarde dos falsos pregadores, nos guarde de tudo aquilo que não vem do Senhor. Que o Senhor nos ensine a ser como os bereanos, que põe à prova toda a mensagem que chega ao nosso espírito, ao nosso coração, e que possamos, ó Pai, acertar somente aquilo que vem do Senhor, que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que pode gerar fé autêntica no nosso coração, o Evangelho que nos aproxima do Senhor e que o nosso coração se encha de alegria e os nossos lábios de cânticos de adoração ao Senhor, por sabermos que o Senhor fez tudo isso por nós, por intermédio de Jesus,
E agora nós somos seus filhos por intermédio da fé, essa fé genuína que o Senhor nos dá pelo seu Espírito Santo e pela tua palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar e a sua família, e que vocês, assim como eu também, possamos ter o filtro do Espírito Santo no nosso coração, no nosso espírito, para que possamos nos alimentar da verdadeira palavra do Senhor e não aceitarmos falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos que nos tendem a afastar do Senhor com a mensagem distorcida e falsificada do Evangelho. Deus abençoe em nome de Jesus.